Bom dia, pessoal. Como estamos? Estamos aqui com um bate-papo com presenças ilustres aí do Luiz Amoroso e Herbert Oliveira, os mestres aí das comunicação e consultoria do segmento fitness. Então, a gente está aqui para um bate-papo para falar um pouquinho sobre o cenário, tudo isso baseado em dados e informações que a gente coletou ao longo desses quase 2 meses aí, né, que deve completa aí 2 meses na semana que vem desse isolamento e os decretos de fechamento dos estabelecimentos do nosso segmento. Então, a ideia é a gente bater um papo aqui. Queria abrir para vocês, por favor, enviem suas perguntas, comentários ali para que a gente possa ter uma interação e poder ter um papo um pouco mais fluido aí, e a gente tem os números para apresentar aqui também. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Primeiro, eu queria agradecer, claro, a presença do Luiz e do Herbert, algo que a gente está fazendo diante de uma conversa que a gente teve, algumas ideias que surgiram, alguns números que a gente conseguiu avaliar aí, mas não estamos levando marca, não estamos levando produto, não estamos levando nada. A ideia mesmo é informação baseada em dados reais, dados concretos que a gente conseguiu coletar ao longo desse tempo. Então, queria compartilhar um pouquinho aqui, apresentar um pouquinho as pessoas também, que a gente vai fazer, como eu já disse, né? É um raio-x daí da pandemia do mercado fitness. Então, estamos aqui, o Luiz Amoroso, que é o especialista em gestão e planejamento para academias, Herbert Oliveira, consultor especialista em gestão de academias, e eu, Antônio Maganhotti, sou o CEO da Tecnofit, com um background grande aí de tecnologia e um pouquinho, gosto bastante também de dados, informações, estatísticas. Vamos lá, vamos apresentar e vamos seguir aqui adiante. Então, só para apresentar para vocês, pessoal, queria, antes da gente começar esse bate-papo, só deixar claro aqui como que a gente, da onde vieram essas informações, né? A gente pegou informações do mercado, algo em torno de 3 mil e poucas unidades do segmento fitness, que a gente separou em 3 principais categorias, tá? São unidades, são negócios do segmento que estão em todo o Brasil, praticamente. Então, a gente separou como academia, que são os negócios low cost, intermediário, premium e piscina. Centros de treinamento, que ali a gente tem cross-training, box, crossfit, artes marciais e treinamento funcional. E estúdios, que a gente fala daí com quem tem negócio de pilates, yoga, polidense e danças em geral. Então, para começar, não sei se Luiz e Herbert querem dar uma palavrinha de introdução aí, só para uma pequena apresentação. Acho que é legal vocês darem um alô para o pessoal também. A gente está com 110 pessoas online aí, assistindo esse nosso bate-papo. Vamos lá, então. Poxa, chegou o grande dia, o momento esperado, né, Antônio e Herbert? A gente vem trabalhando para esse evento aqui com muita dedicação, porque esse trabalho de mergulhar nos números tem sido, assim, um grande aprendizado. Então, obrigado, Antônio, por ter aceito aí o nosso convite. Muito obrigado pelo pessoal da retaguarda aí, né? Lígia, Alexandre, pessoas que se dedicaram aí em buscar as informações, e obrigado para você que está com a gente. Você é a nossa inspiração, você que nos motivou realmente a dedicar muita conversa em cima desses números, porque é importante que a gente tenha como base a realidade do mercado. A gente vive em um momento de muita incerteza, e onde as pessoas falam muito e com pouca base analítica, né, que foi o que trouxe a gente para esse estudo, é olhar e falar, poxa, vamos entender, né? Daí veio o nome, o raio-x. Realmente a gente está diante aí de um raio-x para poder entender realmente o que está acontecendo com base prática, e não simplesmente suposições de possíveis ocorrências. Vamos lá, Herbert. Bom, agradecer pela oportunidade mais uma vez, né? E
justamente isso. A gente se preocupou bastante em fazer esse tipo de encontro em algum momento que a gente tivesse solidez para poder trazer para quem está assistindo e não somente achando alguma coisa. Então, tudo que a gente vai discutir, comentar aqui, foi baseado em números, e a ideia é que isso traga um respaldo para fazer as contas daqui em diante, fazer todas as projeções a partir de agora, tanto para quem já abriu, para quem não abriu, em cima de algo concreto. Então, vamos lá, que tem bastante conteúdo aí interessante, que pode mudar o rumo de muita gente aí, e vamos nessa. Perfeito, acho que esse é um ponto de atenção que merece aí até um reforço, né? A gente vê muitas coisas de achismos e expectativas baseadas em poucas perspectivas claras, né? E a gente resolveu trazer mesmo os números reais, né? Do que está acontecendo com uma amostragem que estatisticamente a gente pode dizer que ela tem sentido. A gente pode usar esses números como base para o que deve acontecer e para o que está acontecendo, na verdade, né? Então vamos lá. Primeiro slide aqui, eu queria mostrar um pouquinho do mapa, né? Então, o que a gente coloca aqui? Um mapa de calor. Então, a gente analisou negócios do Brasil inteiro, com um número maior de negócios aqui na região sul e sudeste, né? Então, o mapa com a cor aqui mais para o marrom são os negócios gerais que a gente analisou, e o azul são os que têm algum indício de reabertura, que são aqueles estados. Na verdade, a gente não pode considerar que é o estado inteiro, porque a reabertura ela acaba sendo municipal. No Paraná, por exemplo, Curitiba, que é a capital, não abriu, mas tem algumas regiões do interior que já abriram. Então, é mais uma estatística, e reforço a questão de que aqui são sinais de reabertura. A gente não tem como ter certeza de que esses estabelecimentos estão abertos com decreto formal e liberado pelo município, tá? Então, a gente tem sinais de reabertura baseado em atividades de frequências e retorno de alunos, tá? Então, essas são as regiões aqui analisadas, mas tem negócios do Brasil inteiro mesmo. Bom, aqui é um pouco do que aconteceu com relação ao percentual médio de perda de alunos. A gente separou por segmento. Então, a média geral de perda de alunos, independente de segmento, foi de 50,5%. Academias perderam, em média, 50,4%. Centros de treinamento, 49,7%. E estúdios, 53,6%. Essa foi a média que a gente conseguiu identificar de perda de alunos, tá? Tá, aqui talvez valha a gente observar o seguinte: embora eles estejam basicamente em torno dos 50%, a pergunta que poderia ficar no ar aí é por que o estúdio perdeu um pouco mais? E provavelmente o indicador disso está relacionado a ticket médio. Realmente, onde você tem um ticket médio relativamente mais alto, existe talvez uma preocupação maior dos alunos em relação ao equilíbrio econômico. A gente vê que academia, centro de treinamentos, eles geralmente têm ticket médios relativamente próximos, né? Então, talvez aqui vale a gente considerar que as pessoas aqui que estão com a gente e têm tickets médios maiores podem vir a ter perdas um pouco maior. Então, isso não significa diretamente que ele esteja cometendo um erro pelo fato de estar um pouco acima. Então, é importante sempre, quando analisar a sua perda, fazer essa extrapolação assim, em relação a ticket médio, ou seja, o que a gente pode entender por esse gráfico, os tickets médios maiores tendem a levar uma perda maior. Está em acordo, Herbert? É isso que você vê? É isso que eu percebi com os clientes aí que eu atendo também. Tem um mix de clientes com tickets maiores e menores, e o gráfico ele mostra realmente o que eu percebi aí no dia a dia. Né? Quanto maior a composição no orçamento da pessoa que ele está destinando ali para a academia, para o estúdio, a gente percebeu que o pessoal ficou mais retraído, né? Então segurou um pouco mais, não renovou, ou trancou, ou
cancelou. Então, tem essa relação direta, sim. A gente percebeu bastante isso aí. E eu também percebi nessas análises que um pouco dessa queda maior para o segmento do estúdio também tem um pouco de relação com a forma de cobrança. Os estúdios acabam utilizando menos as formas online de pagamento, né? Isso acaba necessitando a presença, seja pagamento em dinheiro ou ali na máquina de cartão físico, né? Então, acho que tem um pouco de relação com... Não, excelente observação, Antônio. Excelente observação, e eu acho que a gente tem que sempre procurar aprender com esse cenário para o futuro. Então, o que a gente poderia dizer aqui, como aprendizado diante de todo esse cenário que se mostra, é a importância da cobrança online, né? Uma cobrança que não dependa exclusivamente da presença física. Acho que isso é uma coisa importante que a gente poderia colocar na nossa listinha de aprendizados mediante ao desafio. Cobrança diretamente relacionada à presença física, numa situação como essa, se torna vulnerável. E já trazendo para a perspectiva de que a gente não conhece o futuro, a gente não sabe se vamos voltar a ter paralisações, uma ação importante na reabertura é que as academias, os centros e os estúdios tenham esse foco de ajustar a estratégia comercial pensando o quê? Justamente nisso, na volatilidade, caso volte a fechar. Eu gostaria de fazer só colocar mais uma pimentinha aí. Além de repensar essa estratégia comercial para quando voltar, isso já começa a ser feito agora. Porque quando você volta, você já está com o formato já desenhado, já tem os canais, os meios para fazer isso. Porque corre o risco de tudo que deixar para fazer quando voltar às atividades ser deixado de lado e ser consumido pela operação do dia a dia e acabar esquecendo tudo que foi passado agora. Então, com certeza. Com certeza. Então, a gente já pode dizer para o pessoal o seguinte, ó, pega aí uma folhinha de papel, uma caneta, e você vai anotar o que você vai fazer no minuto seguinte que a gente terminar essa conversa. Exato. Vai lá, pega lá, vamos dar 10 segundos para eles pegarem o papel e caneta, porque senão não resolve. A gente tem que sair daqui mais forte e preparado, né? Então, ó, lição de casa inegociável. Rever a estratégia em relação à forma de pagamento. A gente precisa pensar em pagamentos online. Isso é fundamental porque a gente vai estar melhor preparado para eventualidades futuras, né? Perfeito. A gente tem, inclusive, na sequência ali, um gráfico que mostra justamente o volume de perdas por meios de pagamento, né? Que é interessante e reforça um pouco isso que a gente está comentando. Sim. Vamos lá, então, Antônio. Vamos lá. Então, aqui, um percentual médio de perda de alunos das unidades com sinais de reabertura, né? Então, a gente tem aqui por segmento também. Então, a gente pode observar aqui que, no geral, essa média aqui, ela está separada por categoria, né? Por segmento. Então, academias, elas perderam... aqui, reforçando que a gente está falando dos negócios que tem algum sinal de reabertura, né? Então, a academia perdeu 59,8%, centros de treinamento 48,9%, estúdios 62%. No geral, aqui a gente tem uma perda média de 56,7% de aluno. Mas os negócios que que já estão com algum sinal de reabertura, a gente pode observar que nessas 2 semanas, que é a média de tempo que esses negócios estão com o estabelecimento aberto novamente, eles já recuperaram 44,8% da perda que eles tiveram. Então, a gente percebe, e essa recuperação ela tem sido gradativa ao longo dos dias, é muito nítido que isso está acontecendo, então é bastante provável que ao longo das próximas semanas a gente tenha aí uma recuperação quase que total daquela carteira de alunos que foi perdida ao longo desse período de fechamento dos estabelecimentos, né? Então, é um número interessante que até eu vou passar aqui para a gente só observar e ter um comparativo, né? Que eu acho que é legal até uma observação de vocês, Luiz e Herbert, para vocês comentarem para o pessoal o que vai acontecer. A gente vai reabrir e a gente vai perder mais alunos? Pô, será que a gente mantém fechado? Ou a gente... Então, acho que aqui é uma observação super interessante que a gente conseguiu observar, né?
Vou deixar o professor contar essa. Vamos voltar à análise anterior, né? Então, o que a gente está dizendo aqui, é importante que vocês tenham claro, é assim, na média, tá certo? Na média, houve uma perda de 56%. Então, por exemplo, quem tinha 1.000 alunos, perdeu 560. Agora, desses 560 que perdeu, logo que reabriu, 45% voltou, por volta aí dos 500, 490, 500. Então, veja só, metade, você perdeu, em média, as academias perderam, em média, metade do que tinha e recuperaram metade da perda. Então, ele tinha 1.000, caiu para 500, 450 e voltou para 750. Esse é um número muito importante, tá? Porque é diferente daquilo que a gente tem ouvido no exterior, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, a referência que é a China, né? A China mostra dados muito mais críticos para as academias do que o que a gente está vendo na realidade brasileira. E aí não é, como disse o Antônio, muito bem colocado, não é axiologia, é número. Ou seja, nesse universo analisado, houve uma perda de 50% e uma grande parte voltou. Então, veja só, esses 44% que recuperou, obrigatoriamente voltaram a utilizar. Então, se a gente está dizendo que ele tinha 1.000 e voltou com 750, é bem diferente da China, que no primeiro dia tinha 20%, né? Eles dizem que voltaram 20% dos alunos. Isso é um dado muito importante para a gente estar focado nisso. E também isso leva a considerar um pouco, e a gente fala, poxa, mas por que na China perdeu mais? Justamente por aspectos que a gente vai detalhar aqui na frente. É a maneira como as academias, as empresas se relacionam com as pessoas, né? Então, nós temos no Brasil um relacionamento mais próximo, e isso traz vantagens na recuperação. Agora, é interessante também a gente observar essa perda por setor. Veja só que interessante, né? Embora a média seja 50%, nós tivemos diferentes perdas, né? Então, a academia perdeu 59%, faz sentido, mais um pessoal. Os centros de treinamento, olha só que interessante, o centro de treinamento, e quando a gente fala em centro de treinamento, nós estamos falando em boxe, estamos falando em artes marciais, nós estamos falando em comunidade, né? Aquelas pessoas, as tribos. Veja só, as tribos são mais fiéis. Olha só, perdeu 48%. É uma diferença em relação às academias, é uma diferença de 20%. É muito bom. O estúdio, veja só, outra questão. Relacionamento é importante, mas também o aspecto econômico, ele acaba exercendo uma influência. Quer dizer, eu adoro o estúdio, eu tenho relacionamento próximo, mas me preocupa o econômico, então o estúdio acabou tendo uma queda maior, mesmo mantendo um nível de relacionamento mais próximo. Então, veja como aqui, olha, o relacionamento e fator econômico se equilibram, né? Agora, sem dúvida, essa baixa perda ou a perda menor nos centros de treinamento mostram a importância, né, da paixão, da tribo, dos objetivos comuns. Você vê aqui uma fidelidade muito maior. Eu acho isso bastante interessante em observar aí de maneira geral para o pessoal. Diga lá, Herbert. Legal. Passa um slide, por favor, Antônio. Tá, diversos sinais de abertura. Aqui, na verdade, eu vejo o seguinte, a gente vai acabar tendo também nesse retorno, e não só por conta, eu acho que da tribo, isso é muito nítido para a gente, né? O quanto ele tem peso, a pessoa se sentir parte de um grupo, né? Então, no número ele apresenta. Mas eu vejo que essa reabertura, as pessoas, não 100%, mas uma grande maioria, quando a gente fala nos treinamentos de venda, enfim, nos cursos, nas palestras, a importância que tem, a relação direta que tem a frequência com a retenção,
do aluno, né? Então, a gente vai começar a perceber muito isso agora, talvez por um motivo de, né, assim, forçadamente, que aquele aluno que ele já era pouco frequente, que infelizmente, né, na grande maioria aí dos casos, a gente percebe que é isso que acontece, assim, tem alunos com uma frequência muito baixa, frequência hoje está em torno aí de 2 vezes por semana, até um pouco menos, dependendo do lugar. Então a gente percebe que essa pessoa ela já não era aluno, ela estava matriculada, mas ela não era aluno, não tinha um vínculo direto, né, não estava engajado com o estúdio, com a academia. Então a gente percebe que vai ter uma seleção natural nesse sentido, né, não só por conta de capacidade de pagamento, né, mas assim, em relação também a como essa pessoa tinha já a rotina de atividade física na vida dela. Se ela já não tinha isso tão latente na vida dela, então dificilmente ela volta agora, nesse primeiro momento, ela vai demorar muito mais. E nesses centros de treinamento, a gente percebe que ele tem uma frequência mais rotineira, né? Ela tem isso já como algo que faz parte mesmo do dia a dia dela, de pertencer, né? Então, talvez esses que não voltem, eles já não eram aluno mesmo antes de tudo isso ter acontecido, né? E agora vai ter essa ruptura geral, vai ter um crivo natural aí. Não sei se o Luiz concorda com isso. Não, ótimo, ótimo. E vamos então agora pegar aquela folhinha de papel que está aí do lado e anotar alguma coisa, tá certo? Acho que é sempre importante. O que a gente está aprendendo aqui? Frequência sempre foi importante e sempre vai ser importante. E aqui até coloco um dado adicional, né? Cerca de 30% das pessoas que se inscrevem numa academia não utilizam. Esse é um fato crítico, quer dizer, 1/3 das pessoas acha que basta fazer inscrição e não utiliza. Agora, se a gente cruza os braços e acha isso bom, 75% dos que não utilizam não renovam. Então, veja só, pode colocar na tua listinha, passar a acompanhar a frequência na retomada. Está mostrando aqui, olha, se você não acompanhar a frequência, ou seja, quem não estiver utilizando, se voltar a ter paralisação, você vai perder. Qual é o segredo? Então, trazer as pessoas para a utilização. Eu acho que isso vai para a nossa listinha da lição de casa, acompanhar a frequência e fazer com que as pessoas utilizem aí ao menos 8 vezes ao mês. Esse é um excelente indicador. Agora, Antônio, essa informação aqui, essa é uma informação bastante interessante. Eu não sei se o pessoal já viu isso, mas vamos lá. Vamos lá, veja só. O que esse gráfico está mostrando? Que o que você perdeu até abrir não é tudo que você vai perder. Agora é hora de tomar uma água com açúcar. Significa o seguinte, que se até o dia da abertura você perdeu 50%, na academia você perdeu 50%, você vai perder mais 10%. Sabe quem você vai perder? Aquele que está esperando reabrir para falar, puxa, que bom que abriu. Eu vim aqui falar para você cancelar. Eu desisti. Então, veja aqui, assim, olha só que interessante. Nas academias, a perda na reabertura, ela continua. E veja interessante, ela passa de 50 para 60 praticamente. Então, assim, tem bastante gente ainda para perder. Já no centro de treinamento, é estável, tá certo? O que perdeu, não perdeu quando reabriu. Uma vez mais, o estúdio, a questão financeira, vai levar mais pessoas a cancelarem na reabertura. E eu acho que esse é um tema que a gente precisa tratar com muito cuidado. Pelo seguinte, vocês que estão aqui com a gente, nós estamos analisando, estamos vendo o seguinte, quando reabrir, vai perder. Vai perder porque muitos dos que estão fechados nem tem como quem está fora ligar e dizer, olha, eu quero cancelar meu plano, eu não vou conseguir continuar. Então vai perder. Agora, isso não pode trazer o desespero no primeiro dia que abriu. E dizer, nossa, agora vai sair todo mundo. Olha, a gente está vendo. Isso tem um limite. Na academia, você vai perder mais 10% adicional. Tá certo? No centro de treinamento não vai perder, no estúdio vai perder. Isso não pode te levar ao desespero. Por quê? O desespero leva a tomar medidas inadequadas. Se no primeiro dia que abrir, você vê que
perdeu gente e achar que com isso você precisa fazer alguma coisa impensada, como, por exemplo, uma drástica redução de valor, esse talvez seja o seu maior erro. Porque na hora que você vai lá e reduz drasticamente o teu valor, porque você está vendo que havendo perda, você baixou o valor não só para esses que iriam sair adicionalmente, mas para toda a sua base. Então, o que a gente está mostrando aqui para você é o seguinte: vão haver perdas pós-reabertura. O que a gente pode te dizer é que isso, analiticamente, tem um limite, né? Antônio, olhando para essa base, a gente pode já estimar que a perda não vai ser superior a 10% do que já perdeu, correto? Correto, é isso. Pelas análises que a gente fez, essa é a média de aumento da perda. E ela também tem relação com a forma de cobrança, né? Aqueles negócios aí, falando um pouco mais das academias, que tem a recorrência como forma de cobrança, que o plano é automaticamente renovado e precisa de um contato pessoal para que essa recorrência seja parada e a renovação automática deixe de acontecer, isso é um indicador também desse aumento da perda de alunos logo na reabertura, né? Mas, como a gente viu, isso acaba retornando de uma forma relativamente rápida. A gente ainda tem uma amostragem de 2 semanas apenas, mas já tem grande indício aí de que isso retorna, né? Ao longo dos dias. Com certeza. E eu vejo que aqui vale mais uma lição de casa para anotar no papelzinho. E aí é o seguinte: para quem não reabriu, já restabelece contato com os alunos. Já começa a trabalhar com isso desde já. É uma maneira de você já estar trabalhando e saneando a tua base. Então, esperar para fazer para qualquer tipo de ação na reabertura, isso pode te levar ao pânico. E outra coisa que é bastante interessante, quando a gente olhou para esses gráficos, existe um outro fator que a gente vai ver, que é o seguinte: na reabertura vão haver muitos novos alunos. A gente tem observado isso, que o mercado se recupera. Então, veja só, se você não faz nada, deixa tudo andando, e na primeira semana tem um monte de gente vindo pedir para cancelar o teu plano, isso vai te tomar tempo que você poderia estar utilizando para conquistar novos alunos. Então, o que eu sugiro é já retomar, num aspecto positivo, o contato com os alunos para evitar postergar esse cenário. Porque quem já decidiu que não vai continuar, não é a sua ligação que vai fazer: olha, obrigado, que bom que você me ligou, cancela meu plano. Não, não é isso. Ele já tomou a decisão, ele só está esperando você estar operando para poder vir com o cancelamento. Agora, se você deixar isso para quando reabrir, aonde o foco está em vender, você vai perder foco. Então, assim, acho que a gente poderia colocar na liçãozinha de casa, retomar o contato com os alunos. Faz sentido, Herbert? Faz sentido. Eu queria também colocar mais um ponto que eu acho interessante. A questão da guerra de preços, agora, ela sempre é ruim, mas agora é pior ainda, porque a gente vai ter um cenário que logo na retomada, todo mundo que renegociou aluguel, fornecedores, não vai demorar muito tempo para voltar ao normal, vai ter uma negociação, talvez algum ajuste, mas os custos eles voltam quase que a 100%. Se entra numa guerra de preço agora, a gente vai ter que colocar mais pessoas para gerar a mesma receita no momento onde a gente tem uma procura de novos, a gente vê que do que perdeu, em média, 50% retorna, então a gente vai ter que colocar mais pessoas novas para ter a mesma receita, com um ticket menor. Só o problema, aí é uma bomba atômica, porque você vai ter que colocar muitos novos com preço menor. Então, pensando na linha do que o professor falou, das novas matrículas, eu penso, ainda voltando ali naquela questão da seleção, né, meio que uma seleção natural de quem era, de quem não era aluno, eu vejo também que tem um potencial muito grande agora de quem não tinha nenhum tipo de atividade física na sua vida
e tem algum tipo de complicação de saúde, que ficou com muito medo, tá com muito medo aí ainda, por ser sedentário, por ter algum problema cardíaco, algum problema de diabetes, e viu que a atividade física, ela faz, eu costumo dizer assim, que foi muito, a gente voltou às origens do ser humano, né, pra gente se precaver aí, limpeza, comer bem e se mexer, são 3 pilares básicos, né, então para quem não estava se mexendo, eu vejo que tem um público de novos entrantes aí agora procurando atividade física que é voltado só mais para a saúde. Então, para quem mirava somente estética e esse público se deu uma peneirada nesse público, se preocupar também em trazer agora esse pessoal da saúde, né? Talvez se posicionar bastante para esse pessoal da saúde, e quem busca saúde, eu penso sempre assim, se você está buscando algo para a sua saúde e ela vai resolver o seu problema, o preço ele não é o principal fator determinante para você ingressar ou não. É diferente uma pessoa, o médico fala assim, ó, você está com problema de diabetes, se você não se mexer, você vai morrer. Esse cara vai procurar alguma coisa para se mexer, porque se ele não fizer, ele morre. Né? Diferente de, eu vou para ficar um pouco mais magro, ou um pouco mais forte, estética. Se não der para fazer agora, eu espero um pouquinho. Quando o fator é saúde, então você vai atrás. Então, eu acho que, ao invés de trabalhar com pensar em descer o valor, porque vai ter uns 10% aí de perda adicional, e como bem o professor falou, não é fazendo contato agora, que ele vai falar para cancelar, ou quando abrir, ele vai cancelar do mesmo jeito. Então, eu manteria o contato com todo mundo desde agora, se não começou, começar a fazer agora, e mirar nos novos, voltado para esse público que tem bastante potencial de ser cliente consumidor novo, sem baixar ticket. Perfeito. Vou até puxar um gancho aqui, que eu tô vendo algumas perguntas ali, e só para deixar um pouco mais claro ali, até o Pedro pergunta, né, o que a gente considera perda de aluno. Pedro, a perda é quando o cliente não renova o contrato, ou quando ele pede o cancelamento da renovação automática, né? E é isso que a gente considera perda. Vale reforçar também que nesse cenário o que a gente falou de recuperação não é a frequência dos alunos no estabelecimento. Isso a gente vai falar um pouquinho para frente. É a reativação do plano dele. Então, é o aluno que foi lá e renovou ou contratou um plano novamente, tá? Então, é isso que a gente está falando da recuperação. E a perda aqui são realmente aqueles alunos que passaram a ser alunos cancelados por falta de pagamento de renovação dos planos, né? Então, são os números que a gente está tratando. Frequência é outra análise ali que a gente vai falar um pouquinho para frente, tá? Vamos em frente, Antônio. Vamos lá. Bom, aqui é só como um fator aí de referência, tá? A gente pegou esses números também, analisamos por estados. Então, aqui são os estados que já têm algum sinal de reabertura, o que aconteceu, né, as perdas. Então, é claro, por que Minas Gerais perdeu mais do que Rio Grande do Sul? A gente não tem essa informação clara, a gente não tem como saber isso precisamente. A gente trouxe esses números mais para vocês terem como referência mesmo. Quem está nessas regiões, talvez espere algo parecido com isso. Eu até vi ali que tem um comentário do Samuel, que ele falou que ele perdeu na academia dele 67% dos alunos. Aconteceu casos de perdas até maiores, tá, Samuel? Mas aconteceu o caso de negócios que perderam 10%. A gente está falando aqui a média geral. Então, essa é a média, sabendo que pode ter casos que perderam mais ou menos, tá? E como a gente acaba... eu vi ali também, tem alguns comentários com relação à piscina, natação e tal. Claro que existe também uma pequena diferença nesses... A gente colocou natação dentro da piscina, dentro do segmento de academia, só para a gente também não explorar muitos segmentos com amostragens menores, né? Mas claro que existem pequenas variações também nesses sentidos aí, o que é só musculação, ou que tem piscina mais musculação, a forma como os alunos são tratados, o relacionamento entre o gestor, os professores e seus alunos, tudo isso influencia, impacta no final dessas análises, tá? Então, aqui é só para vocês terem referência. Outro ponto também que comentaram ali, a gente vai disponibilizar esse material até com um pouco mais de detalhes depois dessa nossa conversa, tá? Assim como esse bate-papo aqui, ele vai ficar disponível também depois para vocês acompanhar.
Então, aqui a gente está falando um pouco do retorno dos alunos após os indicadores de reabertura, né? Em média, então a gente teve aí um retorno de 44,6% de volta. Isso aqui a gente está falando dos alunos que tinham cancelado ou não tinham renovado planos e quando reabriu, voltou. Não é frequência, tá? No estabelecimento físico. Então, a academia aqui ela já tem um retorno médio de 47,1% daquele percentual da perda. Então, para quem perdeu 50% da base, aproximadamente teve um retorno de 25% da base de novo. Então, retornou aí metade daquela perda, mais ou menos, 47%, um pouquinho menos da metade. Centro de treinamento, 36,2%. Estúdio, 56,1%. É quem acaba tendo o maior índice de recuperação após a reabertura, tá? Aqui é interessante observar que, veja só, olha só que interessante, né? O estúdio, enquanto estava paralisado, perdeu mais, porque as pessoas olhavam e falavam, puxa, eu não sei por quanto tempo essa paralisação vai se estender, o valor impacta no meu orçamento, eu vou parar. Mas veja só que interessante, logo depois que abriu, ele sentiu seguro novamente, sentiu falta da atividade e voltou. Então ele voltou mais. E a gente vê aqui, interessante, porque aonde perdeu mais, voltou mais. No centro de treinamento, por exemplo, tinha perdido pouco, voltou menos. Tinha perdido, em relação aos outros segmentos, menos, mas também perdeu menos porque voltou menos porque isso mantém um certo equilíbrio. Então, veja só que interessante, né, que o fato de perder não significa diretamente que você não vai recuperar os alunos. Existe uma proporção, inclusive, nos segmentos onde houve uma perda maior, houve uma recuperação maior. Eu acho que isso é bastante interessante e é o tipo da informação que traz um pouco mais de tranquilidade, porque para quem está paralisado, fechado e vendo sair, isso gera uma ansiedade incrível. Agora, os números mostram que na proporção da saída também existe uma volta. E aqui talvez valha destacar, assim, para quem não reabriu, os cuidados, né, daqui até a reabertura. A gente pode traçar aí que as reaberturas devem acontecer em meados de junho, talvez, então a gente tem aí um tempo para trabalhar. E aí, correndo aqui pelos comentários, né, é claro que o voltar, o ideal é estar relacionado a uma contagem regressiva, estamos aqui prontos para te receber, né, então veja que existem vários protocolos de reabertura sendo publicados, né, em todas as mídias, associações publicam os protocolos de abertura, mas a questão é, você contou para o seu aluno qual vai ser o seu protocolo? Essa é uma questão importante. Se ele se sente seguro agora de que quando ele for voltar já existe uma tomada de decisão sua, ele está vendo lá protocolos generalizados por diversas associações, diversos órgãos, mas você contou qual vai ser o seu? Acho que essa é uma questão muito importante, criar um cenário positivo, criar uma contagem regressiva. Vi alguns comentários aqui dizendo, puxa, é hora de investir, renovar meu equipamento, ter novidade? Sem dúvida. Então, ter novidade, ter novos produtos, ter serviços adicionais, isso é muito importante. E até algumas estratégias. Por exemplo, para quem não tem uma avaliação de bioimpedância, eu não vou discutir aqui tecnicamente se a bioimpedância é boa, ruim ou excelente, mas é uma coisa hoje em dia muito conhecida, vários nutricionistas trabalham com teste de bioimpedância. Você pode investir num equipamento de bioimpedância e dizer para os seus alunos o seguinte, estamos esperando aqui ver o que você fez ao longo do período de paralisação, como é que você está a tua saúde. Olha, nós vamos fazer o seguinte, no primeiro dia que você voltar, nós vamos fazer um teste de bioimpedância, vamos ter uma consulta, vamos ter alguma coisa, ou seja, agregar valor. Então, respondendo aí alguns dos comentários e dizer, poxa, como é que eu me preparo para a volta? Sem dúvida, agregando valor, buscando incrementar positivamente a experiência da volta.
Então, eu vejo aqui que a gente poderia colocar na listinha da lição de casa, né, o papelzinho que está ali anotado do lado, a primeira coisa é manter a comunicação. Eu vi que tiveram algumas pessoas que, com razão, comentaram, mas se eu ligar agora, esse aluno vai pedir para cancelar. É verdade, alguns vão pedir para cancelar, mas veja só, não é o fato de você não ligar que ele vai mudar de ideia daqui até o dia de abrir. Eu arriscaria dizer que piora. Porque se você liga agora, veja só, eu decidi cancelar hoje. Amanhã eu não falo com você. Eu acordo e falo, puxa, eu vou cancelar quando reabrir. Daqui 2 dias eu penso de novo de manhã, nossa, eu não vejo a hora de reabrir para cancelar. Eu vou sedimentando essa decisão, eu vou cancelar até o dia do reabrir. Então, é preferível, por exemplo, você manter contato e eu contar para você que estou pensando em desistir, mas ainda não abriu. E você falar das novidades, você ainda tem um tempo para trabalhar e falar, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para conversar pessoalmente na sua volta e trabalhar com essa base de pessoas que já contam para você que tem intenção de cancelar. Agora, desenvolver produto, desenvolver serviço, sem dúvida, é fundamental. Então, se você puder melhorar em algum sentido a experiência e criar isso, uma expectativa positiva, alguma coisa como uma contagem regressiva. Porque o que acontece? Diante desse cenário, nós acabamos nos tornando todos muito pessimistas, né? Então, a gente está preocupado, compartilha a preocupação, mas por que a gente não começa com uma contagem regressiva de algo que é bom e vai voltar, né? Então, é muito importante o contato, né? Eu vi ali um outro comentário, puxa, aí, quando reabrir, mantenho as aulas online? Eu diria que sim, por um período, porque pode ser que na primeira semana que reabra, pessoas estão ainda com medo de vir. Se você vai lá e corta a aula online, ele já não tem mais opção de ter em contato com você. Agora, o que a gente poderia pensar é, na reabertura, ter aulas ao vivo, de dentro da academia, mostrando pessoas treinando, felizes, com testemunhais depois da aula. Isso funciona como um insight positivo para quem não voltou, voltar. Então, acho que a gente pode colocar aí na listinha, né, das coisas a fazer, desenvolver motivos para a volta. Né? Não adianta falar, ó, a volta só depende do decreto. Não. O decreto cria a oportunidade, mas a volta depende de nós. E, nesse sentido, a pergunta é, o que está na sua listinha como motivo para que eu volte para a tua academia? Se não está nada, eu provavelmente não vou voltar. Perfeito. E a gente... Desculpa, Herbert, siga lá. Não, fica à vontade, Antônio, depois eu complemento. E uma coisa que a gente percebe é que no início desse período de isolamento, as pessoas elas começaram a praticar atividade física e elas estavam disciplinadas a fazer isso dentro das suas casas. E ao longo do tempo, muitas pessoas acabaram perdendo um pouco essa disciplina e deixando de lado essas atividades online, né, dentro de suas casas. E isso a gente tem percebido também que, e talvez seja um pouco do impacto desse retorno dos alunos ativos aí, de uma certa forma, a gente pode dizer rápida, ao longo de 2 semanas, porque as pessoas elas querem voltar a buscar o exercício físico como saúde, prevenção, ou até mesmo questão estética, né? Todo mundo parado em casa, com acesso à geladeira a todo instante. Tem muita gente se alimentando mais do que deveria, ganhando peso, perdendo um pouco de saúde e logo pode ser, quando isso passar e os estabelecimentos reabrirem, elas vão procurar de volta esses negócios para voltar a praticar atividade física e nem só voltar, né? Mas também aquelas pessoas que eventualmente não praticavam vão sentir a necessidade de praticar. Então, até eu vi um comentário ali acho que do Cleverson, que reabriu. Ele teve um retorno de 30% e ganhou 10% de novos alunos, que não eram da base dele. São pessoas que chegaram no estabelecimento dele para fazer uma nova matrícula. Então, talvez isso também seja um impacto que, às vezes, a gente não vai ter um retorno de todos aqueles alunos que a gente perdeu, mas a gente tem uma oportunidade de trazer novos clientes para dentro dos estabelecimentos, né? Concordam com isso, Herbert? Eu concordo, e assim, também deu uma corrida aqui nos comentários, e essa questão do contato, eu acho que gerou um burburinho, é legal quando gera esse tipo de, né, assim, comentários aí.
A questão do contato com o aluno, se ele vai cancelar agora ou depois, eu concordo com tudo que o professor falou, o Antônio também, e eu tenho um caso muito ilustrativo aí sobre isso. Eu atendo um centro de treinamento, né, aqui numa cidade próxima, e tem um estúdio de Pilates próximo também, e tem alunos em comum entre os dois, né? E nós fizemos toda a lição, procuramos fazer o máximo possível a lição de casa durante esse período todo, e teve um dos alunos que comentou com a gestora, falou assim, olha, a gente está vendo que vocês estão trabalhando pra caramba durante esse período, a gente sabe que não é fácil, um monte de adaptações, infelizmente, né, o outro espaço não fez um contato com a gente até agora, mais de 40 dias parado e ninguém falou nada. Então, assim, isso vai pesar muito na decisão, né, da volta. E se agora a gente tem que começar a manter, se não fez nenhum tipo de contato até agora, eu concordo muito, tem que começar a falar assim, olha, estamos fazendo isso para voltar, a volta vai ser assim, o protocolo vai ser esse, nós já fizemos, manda foto, a gente já adaptou o layout, já fizemos as demarcações de segurança, já colocamos ponto de contato de limpeza, esse tipo de informação que eu vejo que vão ter alguns grupos aí no retorno, né? Um pessoal mais seguro de voltar logo no primeiro momento, pessoal com o pé um pouco atrás e alguns que vão demorar muito tempo para voltar. Então, conforme essa comunicação for mais no sentido de estou te passando segurança, pode ficar tranquilo, e manter esse contato com o aluno, eu vejo que isso é muito positivo para a gente ter uma volta melhor. Mas, assim, tem que manter o contato de qualquer forma, né? Vai ser ação e reação, né? Se eu esqueci o aluno, ele também vai me esquecer. Então, isso vai acontecer. Claro. Vamos lá, Antônio. O pessoal que está acompanhando a gente, assim, pô, o chat aqui está muito legal, viu? Muito bacana. E até, eu diria assim, abram todos os chats e vão acompanhando, porque tem vários testemunhais de gestores aí com ações de sucesso. Acho que a gente pode se tornar mais forte, ao invés de restringir a conversa aqui a nós três, Antônio, Herbert e eu, vocês compartilharem ações de sucesso, ou até mesmo ações que não trouxeram sucesso, porque é assim que a gente enriquece a base. E tem aqui muita coisa bacana, olha, tem muita notícia positiva, acho que está na hora da gente veicular um pouco o foco na coisa positiva, né? Assim, de uma maneira geral, a gente pode olhar para o cenário de hoje como uma grande perda ou uma grande oportunidade. Infelizmente, nem todas as empresas vão superar essa fase. Isso é um lado bastante negativo. Agora, o lado positivo é o seguinte, vai haver uma demanda de mercado. Ou seja, para quem estiver preparado, vai haver crescimento. Isso não há dúvida que vai haver crescimento, né? Em termos de economia, acho que o Antônio deve compartilhar dessa ideia, é o seguinte, quando o mercado está muito bom, é fácil para todo mundo, concorda? Claro. Desde o aventureiro até o empresário, todo mundo obtém resultado. Agora, quando o mercado se torna desafiador, o mercado se torna recessivo, realmente as oportunidades, elas se concentram na mão dos bons gestores. Por quê? Dinheiro não cria, dinheiro muda de mão. Então, quando está bom para todo mundo, vai um pouquinho de dinheiro para a mão de cada um. Quando as dificuldades são maiores, quando o mercado é mais desafiador, tem menos mãos, então vai mais dinheiro para as mãos que sobreviveram. Então, eu acredito que o nosso intuito dessa conversa é uma conversa de vencedor. É dizer o seguinte, eu não sou aquele que vou fechar, eu sou aquele que vou capitalizar e explorar a oportunidade de crescimento. Eu vejo que eu acho que essa é a questão. Existem diversos estudos, né? E aí alguém comentou, nos Estados Unidos, leva 3 anos para recuperar. Tem muita informação. E aí, já aproveitando, né, que o João Ricardo falou dos Estados Unidos, eu diria o seguinte, a gente fica aqui reclamando que estamos fechados e vai reabrir. Pensa bem, se você estivesse num estado americano, onde passou um furacão, e não só paralisou, como você não tem mais academia. Tornado destruiu tudo, tua academia levou suas equipes, não tem mais nada. Cara, os caras recuperam, os caras dão a volta. Então, a gente não pode ficar chorando de braço cruzado. É isso que não pode acontecer. Porque nós temos uma academia, a gente tem saúde, a gente tem equipamento, nós vamos
nós vamos realmente ter uma oportunidade de crescimento. Por que nos Estados Unidos leva mais para recuperar? Porque é um mercado estável. Tem menos isso do que a gente está falando, de empreendedores não estão preparados. Então, lá a competição é muito mais forte. A recuperação geral é mais lenta. Eu arrisco dizer, e aí você, Antônio, pode complementar bem, que no Brasil a oportunidade para quem é bom operador e para quem se preparar é muito maior. Sem dúvida. Concordo integralmente. E até um ponto que a gente tem praticado bastante aqui, até daí me colocando na posição também de empreendedor, gestor, é deixar de lado essas questões que a gente não tem controle. Quando vai reabrir? Quando for reabrir, eu vou fazer isso? Quando... Não adianta a gente ficar pensando em pontos que a gente não tem controle, tampouco tem previsibilidade de quando isso vai acontecer. O que a gente tem que colocar todos os esforços, as energias e o foco é no que a gente tem controle. A gente tem a nossa base de clientes, a gente tem nossa estrutura, como você bem falou. Então, o que a gente pode fazer com o que está sobre o nosso controle para que a gente tente minimizar ao máximo as dificuldades, as perdas e tudo mais. Então, é isso, é colocar energia no que a gente consegue controlar. O que a gente não consegue controlar, claro que a gente tem que ficar atento para ver quais movimentos dentro do que está sob o nosso controle podem interferir em eventuais questões futuras que podem vir a acontecer. Mas é fundamental, se a gente ficar de braços cruzados esperando, não, vou esperar voltar para fazer isso, como você falou, Luiz, não vai adiantar, a gente vai acabar tendo um problema muito maior pela frente. Muito bom, vamos ao mapinha aí, Antônio. Vamos lá, aqui a gente tem a replicação do mapinha da perda de alunos, né? Aqui no canto esquerdo, ou menor, e aqui os indicadores de retorno de alunos após a reabertura, né? Então a gente percebe, é claro aqui, até queria que vocês comentassem, que quem perdeu mais acabou recuperando mais também, né? Sim, esse é um dado que a gente vem observando em diferentes indicadores, né? Uma perda maior, uma recuperação maior, quer dizer, uma volatilidade, né? E isso deve provavelmente estar relacionado à estrutura de forma de pagamento, né? Então, formas de pagamento mais voláteis, e quando você olha, eu conheço um pouco aí desses mercados, então, por exemplo, Minas Gerais, você vê que teve uma perda maior e, ao mesmo tempo, teve uma recuperação bastante relativa. Minas Gerais tem muito ainda a cobrança em dinheiro, cobrança em cheque, então é natural que tenha perdido mais, tá certo? Você vê que, por exemplo, na região sul-sudeste, onde você tem uma incidência maior de planos via cartão, recorrência, a perda é menor, a volta está mais ou menos equilibrada. Então, isso reflete bastante aquilo que a gente já colocou logo na primeira questão da lição de casa, né? É tornar a estratégia comercial menos volátil. Acho que esse mapa aqui mostra para a gente essa volatilidade, e aí, conhecendo as regiões, eu vejo que isso se reflete realmente. Essas regiões onde tiveram mais perdas é porque são regiões onde existe muito a predominância das cobranças diretas, né? O pagamento via boleto, o pagamento em dinheiro, e isso realmente leva a uma estabilidade maior, e a gente já comentou que é um ponto a ser refletivo e analisado para a volta, né? Uhum. Eu complementar também, como já sabe que tem essa volatilidade no pagamento, né, talvez o pessoal mais mensalista e tudo mais, então já volto a reforçar também a questão de tomar cuidado com o preço, porque se você já tem uma forma de pagamento mais instável, e você ainda vai trabalhar com um ticket mais baixo, como eu vi alguns comentários, fazer campanha com desconto para poder gerar um capital de giro imediato e tudo mais. Então, aí você vai talvez acabar gerando dois problemas, né? Você tem a forma de pagamento no balcão ali, né? Que é todo mês ali no balcão, e você ainda vai descer mais o preço nesse momento. Então, tem que tomar bastante cuidado com a estratégia aí para não gerar um problema maior. Né? Uhum. Perfeito. Seguimos. Vamos lá. Aqui a gente tem uma informação da perda de alunos e retenção de acordo com os tipos de plano, né? A frequência dos planos.
Então, a gente percebe aqui que quem tem plano mensal acabou perdendo mais, mas acabou recuperando mais também. Sim. Na reabertura. Sim. Sim. Plano trimestral, dependendo do período, se a renovação do plano acabou caindo nesses 2 meses aí que a gente está fechado, a perda acaba sendo um pouco menor e a recuperação também, porque aqui até deixo para vocês comentarem, né, o semestral e o anual também tiveram perdas. Claro que o plano anual teve perda, a menor perda de todas, né, justamente porque o cara já se comprometeu, já tem aquele plano contratado. Ao mesmo tempo que teve o menor indicador de retorno também. Isso, provavelmente, é uma questão do cenário que a gente está vivendo, né? Cenário econômico, financeiro e perspectivas de futuro aí com todo mundo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E aí aqui vale uma coisa interessante. Pega de volta o papelzinho lá da política comercial. E aqui mostra o seguinte, claro, perdeu mais no mensal, perdeu menos no anual, mas o que a gente pode trazer para o dia de hoje? A questão é o seguinte, por que é o anual que recuperou menos? Porque existe muito mais receio em assumir um compromisso anual agora. Vocês estão em acordo? Você não sabe como vai ser o mês que vem, você vai pensar em um ano. E olha só, o mensal voltando muito forte. Então, o que a gente pode dizer para o pessoal é o seguinte, olha, na retomada, tenha isso em mente. As pessoas estão com muito mais receio em assumirem compromissos de longo prazo do que de curto prazo. Então, vale um questionamento em relação à estratégia comercial. Eu vejo que aquela estratégia comercial de ter um mensal a R$200 para dizer que o bom negócio é comprar o anual a R$100, isso vai ser um aspecto negativo na tua retomada, porque na retomada eu vejo assim, é mais importante vender. Então, o que a gente poderia colocar assim, um equilíbrio na tabela de preço, uma reanálise da tabela de preço, é algo muito importante para a retomada. As pessoas estão mais propensas a retornarem no curto prazo. Então, cuidado, aquela antiga posição de dizer eu quero vender só anual pode ser uma barreira para a reconquista dos alunos. Por outro lado, você não pode volatilizar a tua base. A gente já falou isso, você não pode tornar tudo mensalista. Mas, equilíbrio entre perder uma venda e vender um mensal, é melhor vender um mensal. Então, equilíbrio. Não vá colocar o mensal num valor proibitivo. Não vai colocar a proporção de R$200 no mensal para R$100 no anual para vender o anual. Coloca o mensal a 130, a 140, a 130% a mais, porque pelo menos você consegue o quê? Equilibrar melhor a tabela. Então fica aqui reitero a preocupação com a análise da estrutura comercial. Então, menos volatilidade, mas também não criar barreira de entrada. E lembrando, e essa é uma coisa que eu venho comentando já com alguns, a gente está falando de retomada, mas se a gente for pegar o período do ano ali, a gente está falando que, pelo menos aqui, né, temperatura em São Paulo, a gente está voltando no período de sazonalidade do ano, né, um dos períodos, né, que a gente tem agora, inverno, período mais frio, e tem o final do ano. Então, criar muita barreira numa retomada gradual, num período de sazonalidade, aí pode complicar a nossa venda lá no balcão. Então, dentro de uma margem possível, né, colocar um melhor cenário aí para não ser uma a pessoa ir procurar e depois ela ter que voltar para casa porque não era aquilo que ela esperava, né? Perfeito, até foi uma provocação que a Tatiana fez, né? Que a gente tem essa questão que a reabertura provavelmente vai acontecer justamente no inverno, onde a sazonalidade ela já, por si só, ela já reduz, né? Mas aí vem uma provocação. A ideia nossa aqui é um bate-papo baseado em dados e informações, e não em hipóteses sem fundamento, mas a gente percebe que as pessoas estão trancadas em casa durante 2 meses, 3 meses, não sabe quando isso vai acabar. Talvez a questão do inverno esse ano, a sazonalidade do inverno, ela não seja tão impactante como foi, como foi nos tempos passados, né? É claro que isso é uma mera especulação, mas é uma impressão que eu tenho vendo as pessoas querendo sair de suas casas.
Perfeito. Assim, totalmente válido. Vou também colocar aqui uns comentários, né? O Clay colocou que se o recorrente é uma estratégia, realmente o recorrente é uma boa estratégia na retomada. Eu vejo que o recorrente é um canal de retomada. E várias pessoas comentaram sobre o público mais 60, né? Acho que é uma questão a gente conversar um pouquinho aí sobre 60, embora a gente não possa se estender muito no horário. Mas eu vejo assim, olha, existem duas coisas que a gente precisa considerar, né? Um fator principal que a gente precisa considerar em todos aqui são os decretos de reabertura. Quer dizer, se o decreto disse mais de 60 não volta, não volta. Não, é uma questão de cumprir a determinação. Tudo bem, o decreto da reabertura na sua cidade falou, não disse que 60 não pode retornar. Eu vou bloquear o retorno dos mais 60 ou eu vou permitir o acesso? O que eu entendo como empresário eu não posso ser negligente. Ou seja, eu tenho que cuidar de todos os aspectos sanitários. E aí eu diria para você o seguinte, busca todos os protocolos que já foram estabelecidos na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Brasil, na cidade do lado, lê tudo e vê o que faz sentido. Faz sentido, vou tomar temperatura na entrada. Vou fazer pulverização com desinfectante aprovado pela Anvisa. Ou seja, lista, crie o seu protocolo. Nós já falamos sobre isso. Compartilha com os alunos. Agora, o mais 60, ele vai olhar para isso e dizer o seguinte, bom, eu me sinto seguro para voltar ou não me sinto seguro para voltar? A expectativa que a gente vem percebendo é que os mais 60 são os que mais querem voltar. Uhum. É interessante isso. São os que querem voltar. Agora, proibir o mais 60 é uma questão de decisão pessoal. O que eu vejo é assim, outra questão que a gente precisa deixar claro. Não se iluda, você vai reabrir a academia e provavelmente alguém vai ser infectado. Essa é uma verdade. Não significa que ele foi infectado na sua academia. Ele pode ter ido em algum lugar e se infectou. Então, quando a gente reabrir, infelizmente, vão surgir no quadro dos nossos colaboradores ou no quadro de alunos, vão surgir infectados. O que você não pode é quando surgir alguém infectado, fazer, caramba! Não, você tem que pensar o seguinte, isso provavelmente vai ocorrer. Então, como que você vai agir diante disso? É tomar a iniciativa e pensar o seguinte, bom, quando eu reabrir, pode ser que alguém se infecte. Como eu vou reagir? E aí eu volto à questão chave, que é o seguinte, você não pode ser negligente e abrir sem cuidado nenhum e dizer o seguinte, nossa, como é que aconteceu isso? Estando dentro dos cuidados, eu entendo que a opção de voltar ou não é uma opção pessoal do mais 60. Ele vai dizer o seguinte, volto ou não volto. Então você não pode se sentir culpado desde que você não seja negligente. Vale horários restritos para 60? Vale você criar horários com menos frequência, vale criar condições para quê? Para que essas pessoas tenham mais segurança. Perfeito. Bem, vamos lá. Aqui um pouquinho daquilo que a gente falou, né, das formas de cobrança versus a retenção de alunos. Então a gente percebe aqui que a gente teve uma queda maior, naturalmente, nas formas de cobrança por dinheiro e débito, aqueles que necessitam da presença física do aluno para fazer esse pagamento. Quem estava no crédito, na recorrência, e até no boleto, acabou tendo uma queda um pouco menor. Principalmente aí o ganho aqui, o crédito e a recorrência, né? Que é aquele cara que já tinha pago parcelado no cartão de crédito, ou quem estava na recorrência, na renovação automática, acabou tendo uma perda um pouco menor. E aqui o mesmo indicador é separado para os sinais para os negócios que já tem algum sinal de abertura. E aí a gente percebe que não muda muito proporcionalmente falando, mas é claro que a recorrência passa a ganhar, crédito retorna também,
Então, a gente tem aí um cenário até positivo para esses meios de pagamento que não dependem tanto da presença física. É claro, quem tem a presença física, a gente vê aqui, ó, quem paga no dinheiro, isso até uma análise curiosa que a gente estava fazendo, né, Herbert Luiz? Que, pô, quem paga no dinheiro é o cara, normalmente é o cara mais fiel. Ele só está esperando abrir para retornar. Então, 72% desse público, quase 73%, ele retornou na reabertura. Então, é bastante curioso. Então, e o débito acaba sendo próximo a isso também, né? Por favor. Não, é bem interessante, porque isso tem a ver com as análises dos mapas que nós fizemos, tem tudo a ver. Agora, uma coisa que é importante, retomando aquele comentário que a gente fez há pouco, veja que, no geral, a recorrência perdeu 43% e o crédito perdeu 39%, mas na recuperação, a recorrência é mais rápida, que é o que a gente acabou de comentar, porque a recorrência te dá uma sensação de liberdade muito maior. Então, aquilo que o Clay perguntou, a gente comentou e reforçou, assim, a gente poderia estabelecer aqui, né, dentro daquela questão de olhar para valores, equilíbrio na tabela e também equilíbrio na forma de pagamento, ou seja, a recorrência está se mostrando aqui uma forma de recuperação, assim, uma eliminação de barreira, né? Você vê que a barreira pequena. Uma barreira pequena, enquanto que, no geral, né, o crédito perdeu praticamente muito próximo da recorrência, na recuperação, a recuperação da recorrência é maior que o crédito. Então, vale aqui, mais uma vez, assim, rever a base. Rever a base porque, olha, a recorrência vai te permitir vendas imediatas. O que é importante só destacar é que, cara, não vai falar que o anual é recorrente e vender um recorrente e achar que vendeu um anual. Assim, a gente sabe que o prazo médio de um recorrente é de 6 a 7 meses. Essa é uma observação de mercado, né? Alguma coisa por aí. Então, precifica o recorrente levando em consideração que ele é um plano de prazo médio de 6 meses. Bonifica, comissiona o plano recorrente pensando que ele é um plano de em torno de 6 meses. Não cometa o erro de falar que é um anual recorrente e esperar que vá ter os 12 meses. Isso é uma questão que a gente já conversou e você fez algumas observações bastante interessantes, Antônio, que vale a pena compartilhar com o pessoal em relação à recorrência, porque aqui eu acho que esse dado aqui mostra para a gente uma importância de entender melhor a recorrência. Você podia falar um pouquinho do perfil aí que a gente conversou já sobre recorrência. Perfeito. Quando a gente fala de recorrência, a gente está dizendo daquele plano que é a venda online, né? O cliente coloca o cartão de crédito, todos os meses a gente faz uma cobrança no crédito à vista. Só que aqui dentro a gente tem uma parcela, a gente tem, na verdade, uma mistura de períodos de planos. A gente tem o recorrente no plano mensal, que é renovado automaticamente, a gente tem a recorrência de planos mais longos, trimestrais, semestrais e anuais, só que tudo isso ele se encaixa nesse meio de pagamento recorrente. É claro que muitos negócios acabam criando plano anual na recorrência com multa quando o cliente cancela antes do período final do contrato. Assim como pode acontecer no plano trimestral, semestral também. Mas a gente não pode considerar aqui que plano de recorrência é sempre anual ou é sempre mensal. Existe um mix aqui de periodicidade de planos dentro desse meio de pagamento. É sim um facilitador, porque ele acaba sendo um serviço de assinatura, né? Então a gente sabe, quando a gente tem lá a nossa Netflix, nosso Spotify, esse serviço que a gente paga mensalmente e a gente não precisa fazer nada para ser cobrado, simplesmente o sistema vai lá no dia do vencimento e faz aquele débito no nosso cartão. Esse é um facilitador na verdade, é um facilitador para quem está do lado do recebimento, os negócios, e para quem está lá, o aluno, o cliente final, acaba sendo uma forma que acaba sendo um dificultador para ele cancelar o serviço. E não porque ele tem barreira, ele não consegue cancelar, mas porque entra num automático, né? É claro que algumas pessoas acabam, principalmente quem está passando por dificuldades financeiras também lá na ponta, os usuários, os clientes,
eles acabam procurando todos os pontos que eles têm despesas para tentar cortar o que é possível. Mas quem não está passando por dificuldades financeiras nesse momento, acaba deixando rodar essa cobrança da mensalidade, né? Legal. Eu queria fazer um comentário aqui, amarrando um pouco essa questão da forma de pagamento, com algumas perguntas que eu vi aqui, tem que a gente já dar uma resposta, assim. A nossa ideia, quando fizemos essa compilação de dados e estudamos isso aqui, tudo que a gente está apresentando aqui é com que a pessoa que está assistindo, o gestor que está assistindo, ele consiga terminar aqui, pegar esses dados que a gente vai disponibilizar depois e fazer conta. Fazer conta para a retomada, fazer conta daqui, para quanto tempo ele tem de reserva e tudo mais. Porque apareceram muitas perguntas aqui sobre capital de giro. Né? Sobre capital de giro, eu não tenho capital de giro, como que eu vou fazer depois? Então, pegar Flávio e Fábio, os dois compartilharam da mesma pergunta em relação a capital de giro, e o Pedro também amarrou uma pergunta sobre antecipação, que é um assunto aí que o professor tem até bastante material sobre isso. Né? Mas assim, eu vejo que a gente já falou sobre a quantidade de perda, a quantidade de retomada, o perfil de tipo de pagamento que tem para volta. Então, acho que aí colocar mais um item na lição de casa seria pegar todos esses dados e fazer as suas projeções, pelo menos em 3 cenários, né? Otimista, realista e pessimista. E a partir daí você entender o que você tem de reserva, se você não tem, o que você vai precisar. Eu vejo da seguinte forma: o capital de giro não é agora que ele é importante durante toda a jornada da empresa. Fundo de emergência, né? Então, se você não tem, vai precisar de alguma forma. E aí, em relação à antecipação, eu deixo para o professor Luiz complementar. Eu já estava aqui tremendo. Falando, né? Então é o seguinte, pessoal, sabe aquela listinha? Pega agora uma caneta vermelha de ponta grossa. Pegou? Põe lá em cima da listinha. Não antecipar. Vou repetir para não ficar dúvida. Não antecipar. Pelo seguinte, a taxa de antecipação é a mais alta. Começa por aí. Depois, muitos de nós estabelecemos como política para os alunos o seguinte: você me paga agora enquanto eu estou fechado e eu vou compensar isso no futuro. Então, veja só, você já vai ter que prestar meses de serviço para pessoas que estão te pagando agora, sem pagar depois. Se lá para frente você pega e ainda antecipa, então o que vai acontecer? O pouco do dinheiro que você tinha para o futuro, você antecipou. Então, assim, você só está adiando um grande problema. Então, a questão é o seguinte: é hora de buscar financiamento, porque o que a gente precisa agora é carência. Eu sei que vocês vão ter arrepio e falar, não, mas eu não tenho crédito, eu não tenho financiamento. Mas essa é a verdade. A gente precisa de carência. Carência. Precisa levantar um capital de giro para ter carência. A gente precisa de prazo. O antecipar vai te gerar um passivo de serviço que, somado às bonificações de quem pagou e você vai lá para frente, isso vai gerar um buraco no teu caixa. Então, sem dúvida, essa não é a solução. Está fácil pegar dinheiro no mercado? Não, não está fácil. Você vê que assim, 30% dos pedidos de capital foram aprovados aí, acho que até o momento, em torno de 30%. Não está fácil, o dinheiro está mais barato, tá certo? O dinheiro está mais barato, mas eu vejo assim, é hora de tomar uma solução empresarial. Capital, eu vou buscar capital de giro. Você pode não gostar, pode ficar arrepiado, mas assim, essa é a solução. Precisa de capital de giro. Para quem não conseguiu cobrir esse equilíbrio entre o período paralisado, vai faltar dinheiro no caixa? Vai faltar dinheiro no caixa. Promoção de baixo custo. O que vai acontecer? Você vai vender abaixo do teu custo. Cuidado. Então é importante ter uma noção muito clara do teu custo por aluno. Você promocionar e vender abaixo do custo do aluno, grosseiramente, você vai pagar para as pessoas que comprarem esse tipo de promoção. Então, esse é um grande cuidado
E aqui vale realmente exaustivamente buscar uma forma de ter capital de giro com carência. É carência. Eu preciso pegar o dinheiro agora e começar a pagar daqui a um ano. Aí as coisas se encaixam. Uhum. Perfeito. Vou seguir aqui. Claro. Esse aqui é interessante. Esse aqui fica muito claro, evidente demais que a relação próxima aos seus clientes, ela traz um resultado incrível. Então aqui a gente tem quase uma diferença média aí de 10% de perda de alunos para quem não ofereceu durante esse período treinos online exclusivos através das suas plataformas de gestão, treinos exclusivos para os teus clientes pagantes. Também, tem bastante gente que fez live no Instagram aberto ao público. Cara, qual que é a motivação do cliente pagante continuar pagando por algo que ele pode ter sem pagar? Então, a gente percebeu que quem está agregando, né? Exato. E a mesma coisa para aqueles negócios que aqui até é um pouco maior, né, a diferença. Quem não teve uma relação, uma comunicação por um canal exclusivo com seus alunos. De volta, o canal exclusivo, quando a gente fala, é sua solução de gestão, seja lá o aplicativo que você usa para fazer a gestão do teu negócio, contatos via e-mail, via SMS, aquele contato direto, relacional. Não, a gente não está falando de rede social, porque rede social é aberta a todo mundo. Então, aqui é aquele contato próximo com os alunos. A gente teve muitos casos de negócios que acabaram pegando sua base de todos os clientes e ligando para todos. Aí a gente sabe, mas eu liguei e o cara cancelou. Mas no resultado final, foi super positivo. A gente tem uma diferença enorme aqui. Então, 36% contra 23%. Então, uma diferença de 13% quase do volume de perda de alunos para quem praticou esse tipo de ação e quem não praticou. Então, isso fica muito evidente, que o contato, o relacionamento próximo com seus clientes retém sua base, né? O contato, o relacionamento próximo, e aí aqui já mata aquela dúvida, né? Pô, mas eu vou ligar, mas o cara vai cancelar. Tudo bem, ele cancela, mas assim, você ainda percebe que mesmo assim, ele cancela menos do que quem não fez nada. E não deu nenhum tipo de exclusividade para quem está ali acreditando nele no mês a mês, né? Ficando com ele ali na academia e não pulverizar toda a informação. Então, aqui acho que o número ele fala por ele mesmo, né? Já tá, não tem muito, acho que só tem um comentário aqui. Se não fez, começa a fazer já. Para já, nem assiste o finalzinho e já começa a fazer. Porque, cara, assim, aqui está a diferença de tudo. Quer dizer, começa a fazer já, e começa a fazer já, a contagem regressiva, como que você vai estar. Isso é fundamental. Veja só, entenda uma coisa, isso aqui não é astrologia. Não é alguém chegando para você e falando, o relacionamento é importante. Não é aquela conversa vazia. Nós estamos dizendo o seguinte, o número mostra que contato traz resultado. Não é teoria, é prática, contato. Então, aí, é o que o Antônio colocou, liga para todo mundo, envia contato por um canal exclusivo. Rede social legal? É legal, mas você está vendo aqui que é o seguinte, pelo aplicativo direto, é muito maior, é a tribo, é a união, são as pessoas. Então, assim, eu diria até que, para quem não fez, está aí a oportunidade. Você vai ter aí 10 dias, 15 dias até a reabertura para fazer o que devia ter feito. É hora de correr atrás. Sem dúvida, é hora de correr atrás, é hora de colocar tudo isso aqui em prática, sem dúvida. Ótimo. Muito bom. E aqui a gente fala de frequência. Como que era e como que está, né? Antes do fechamento, a gente tinha ali uma média. Isso aqui até foi bem legal, porque a gente levantou esses dados baseado no que a gente tem dentro de casa, mas também é uma média que bate muito com o mercado, né? Aí o Luiz e o Ebert, que são os especialistas, podem até confirmar isso. Mas as academias, em média, têm um volume de frequência de 40% da sua base diariamente. E os centros de treinamento um pouquinho menos, 36,2%. Com o sinal de reabertura, na primeira semana,
as academias tiveram metade desse volume de frequência. Claro que a base estava um pouco menor, mas 19% da sua base ativa teve frequência logo na primeira semana de abertura. E os centros de treinamento, 20,2%. Na segunda semana, aumentou. Então, a gente percebe um aumento gradativo no volume de frequência ao longo do passar dos dias aí de abertura. As pessoas vão se sentindo mais confortável. E daí é muito dessa relação que o Luiz e o Everett já comentaram. Deixar as pessoas tranquilas, confortáveis, de que vocês estão tomando todos os cuidados necessários para que elas se sintam seguras dentro do estabelecimento. E aí, de volta, é a comunicação. Mostra o que vocês estão fazendo de diferente da normalidade. Aí eu puxo até um gancho do que a Caroline falou, tem espaço grande, reduz para estúdio. Quem tem espaço grande nesse momento tem vantagem. Pode trazer mais gente simultaneamente para o seu negócio. Vai ter mais espaço para separar as pessoas, para que elas não estejam grudadas. Então, isso aqui é um indicador de que, com o passar dos dias, as pessoas vão ganhando mais segurança e vão se sentindo confortáveis em frequentar os negócios. Confere, pessoal? Corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Veja só. E isso é o que a gente precisa tomar cuidado na hora de analisar esses dados que estão aqui, que são importantes, com os dados que vêm da China. O que está escrito aqui, o que está demonstrado aqui analiticamente é o seguinte: em tempos normais, que é o antes do fechamento, uma academia de 1.000 alunos, nos dias de pico, tinham 400 pessoas treinando. É isso que está mostrando. É o quê? Ele vem, frequência diária. Então, você tem 1.000 alunos, é óbvio que não vem 1.000 por dia. Vem 400 no dia de pico, 40%. Eu diria, entre 30% e 40% nos dias de pico. Então, assim, se você tem 1.000, numa segunda, numa terça, vem 400. O que aconteceu agora, depois da reabertura? Se você tem 1.000, manteve os 1.000, não vão vir 400, vão vir 200. Agora, veja só, isso não significa que voltou 20% dos alunos, não. Isso aqui significa que voltou metade da sua base, porque antes eram 1.000 e treinavam 40, agora vieram 20. Então, metade da tua base já está disposta a treinar direto, porque não é todo mundo que vem todo dia. Então, se você olhar e falar, poxa, mas eu tenho 1.000, você tem que olhar o seguinte: antes da paralisação, quantos acessos de catraca você tinha por dia? Tinha 300? Se você tiver 150 no primeiro dia que reabriu, está dentro dessa proporção. Então, cuidado, porque o número de acesso não significa número de aluno. Porque, em média, os alunos treinam 2 vezes 0,5 por semana, 2,2, 2,5. Então, veja só, o que está mostrando aqui é assim, que no primeiro dia da reabertura, você vai ter a metade de pessoas ao longo do dia que você tinha antes de fechar. E aí a questão é o seguinte: pode se preparar, vai vir bastante gente. Vai vir bastante gente. Logo na abertura vai vir bastante gente. E não é que você tinha 1.000, viraram 200, dos 200, 40% vai vir no primeiro dia, ou 30% vão vir só, vai vir gente pra caramba. Uhum. Ficou claro isso? Eu acredito que é importante entender essa diferença. Não é que você perdeu 60 e veio só 40, não. 40% da tua base veio treinar. Não é que você perdeu 60%. E nem, não é todo mundo que treina todo dia. Então, esse dado é muito importante. Isso mostra o quê? Que a retomada, ela é bastante expressiva. Você vai ter no primeiro dia, provavelmente, metade do que você tinha antes. Então, se antes você tinha 100 pessoas por dia, você não vai reabrir e ter 20. Você vai ter 50 treinando no primeiro dia. É o que está mostrando aqui. Perfeito. Eu queria fazer um cruzamento também desse retorno, porque agora no retorno a gente vai ter alguns parâmetros, né? Quantidade de pessoas por metro quadrado, quantidade de pessoas por hora. Então, considerando esse retorno também, alguém fez uma pergunta aqui sobre trabalhar com capacidade reduzida, tanto de horários quanto de equipe. Então, tem que considerar isso também, a capacidade que seu espaço comporta
dentro de um horário, muito provavelmente vai ter que ter uma mudança na estrutura de horário, de frequência, de permanência do aluno, para poder, assim, tomar cuidado, não reduzir demais, se for reduzir, a ponto de acabar criando um problema de frequência, né, junto com esses dados aqui. Então, é aquilo, né, sentar agora, fazer a conta, né, se for reduzir, ver o quanto tem que reduzir ou quanto dá para reduzir, porque tem todos esses parâmetros aí para ser considerados também. Perfeito, Herbert. Então, assim, sendo redundante, para que todo mundo aqui esteja pronto, a conta é simples. Segundo o que nós estamos observando na prática, é assim. Se você, antes de fechar, recebia 100 alunos por dia, você tem que montar a tua estrutura para, no primeiro dia da reabertura, atender 50 pessoas. É isso que está mostrando. Por quê? Você vai ter, no primeiro dia, a metade do fluxo que você tinha antes de fechar. Agora, se você reduzir e restringir para uma capacidade de atender 30, você vai gerar um problema. As pessoas voltam e não vão gostar do que encontra. Então é o seguinte, pode reduzir, pode rescalonar, mas não pode deixar de considerar esse número. Pega lá no teu log de catraca, quantas pessoas você tinha nos dias de pico. Divide isso pela metade, você tem que ter aula e espaço para atender essa metade, para você dizer assim, olha, eu estou em boas condições de retomar a operação. É simples dessa forma. Então, vai para a lição de casa o seguinte, dimensionar a tua estrutura de atendimento com base na ocupação. Perfeito. E tem que ser de forma organizada também, né? Não dá para deixar as pessoas chegarem na tua porta para você falar que elas não podem entrar. Porque isso gera uma experiência ruim. Eu acho que é importante vocês se organizarem, usarem agendamento, para que as pessoas consigam ter a garantia de que se ela foi até lá, ela conseguiu acessar o espaço, né? E até fazendo um gancho ali, a gente percebeu, a gente já conversou com alguns operadores que reabriram, e a gente teve, isso ficou reforçado até, esses números aqui, na surpresa que eles tiveram com a reabertura, que eles tiveram um retorno maior do que era esperado por eles mesmos. Então, acabou fazendo fila de espera. E isso, claro, com uma organização, um agendamento prévio, isso fica muito mais agradável para todo mundo, a experiência é melhor para o aluno, e ao mesmo tempo vocês conseguem organizar o teu espaço para que em todos os seus horários eles estejam ocupados dentro da capacidade máxima permitida, né? Não, isso é bastante interessante, e eu já fiz uns exercícios, né? Peguei aí quantos por metro quadrado os decretos estão permitindo, e na verdade, você vai ver, se você fizer a conta, cabe todo mundo voltando. Isso é uma coisa que a gente olha e fala, nossa, quer dizer que vai ter restrição? Assim, quantas aulas por dia você tem na tua academia com a sala cheia? Uma? Duas? Assim, dá para atender todo mundo. Agora, o que o Antônio falou é fundamental, e a gente tem que deixar claro, põe na sua listinha ali de coisas a fazer, facilitar a vida do aluno. Se você disser para ele que vão ser 4 alunos por metro quadrado, quem garante que ele vai chegar na academia, poder entrar para treinar? Ele vai até lá para saber se dá ou não? Tem que ter agendamento. O que o Antônio falou é inegociável. Ou seja, eu só vou sair de casa para ir na academia se eu tiver certeza que quando eu chego eu entro. Isso não tem o que discutir. Não. Eu não consigo ver o aluno chegando na academia e esperando para a hora dele para treinar também. Não, ele nem sai de casa. Então, nem sai de casa. O ideal, lembra da informação anterior que o Antônio mostrou para a gente? Volta lá para o pessoal ficar mais convencido, Antônio. Do relacionamento. É o seguinte, ou você usa um aplicativo para as pessoas agendarem e falar, eu vou treinar às 9 horas na musculação. E a musculação, ela vai virar uma sala. Das 9 às 10, cabem 40 pessoas. Ele vai lá e agenda o lugar dele. Ou um aplicativo, ou se você não tem aplicativo, você vai ter que ter um telefone e um papel com 40 campos às 9, 40 às 10, 40 às 11, e cada um que liga e fala, tem lugar para eu treinar às 9? Tem, pode vir, coloco lá o nome na lista. Se não for, você vai roubar. É isso aí. Não adianta se omitir e transferir o ônus para o aluno.
ele não vem. E corre o risco de, se ele for, ele voltar e esperar muito tempo para poder conseguir voltar ao normal. Não, aí ele cancela. Exato. Aí ele cancela. Isso que eu ia falar. E o índice de cancelamento vai aumentar. Claro, porque vocês sabem o seguinte, em tempos normais, um dos principais fatores que levam as pessoas a cancelarem é a academia cheia, porque ele chega e não consegue treinar. Então, pô, não vamos cometer essa falha dele chegar e não conseguir treinar. É isso. Perfeito. Esses eram os números que a gente tinha para apresentar para vocês. A gente vai disponibilizar esse material que vai sofrer constantes atualizações. A gente vai fazendo atualizações semanais dos números, baseado nesses indicadores de reabertura, do que a gente está percebendo no mercado. E também temos a intenção aí de chamar numa próximo bate-papo aí operadores que já reabriram para passar um pouquinho das experiências, das ações que eles fizeram, quais reações eles tiveram, para que a gente possa compartilhar todos esses aprendizados aí nesse momento de poucas perspectivas, né? A gente não tem como ter certeza de que uma ação vai ter aquela reação, já que o mundo está diferente, né? Então a gente precisa dessa colaboração e todo mundo trazer para cá um pouco do que aprendeu e do que tem feito e funcionado. É isso aí. Espero que realmente tenha surpreendido a expectativa. Não basta corresponder, é importante surpreender. E que vocês todos estejam muito motivados, realmente muito motivados para uma retomada de sucesso. Não se deixa levar pela expectativa negativa, pela incerteza, mas veja, os dados estão aqui e você pode torná-los melhores. Essa é a questão. Por quê? Porque quem reabriu não tinha as informações que você tem agora. Olha só a sua vantagem. Você já está reabrindo, sentindo como o mercado. Então, assim, é para a gente ter confiança, segurança, planejamento e reabrir confiante que a gente vai ser o vencedor. É isso. Perfeito, pessoal. A gente vai divulgar todo esse contato de novo. Vamos divulgar o material. Herbert? Eu gostaria de agradecer. Foi um prazer mais uma vez. E, assim, essas referências, acho que o principal exercício agora é sentar. Dá para fazer projeção, a gente já tem por onde começar a fazer alguma projeção sem achismo, né? Mas tem que fazer o exercício. Eu costumo dizer que quem era gestor, mas não gostava muito de gestão, nesse momento vai ter que aprender, vai ter que gostar, porque o futuro do negócio depende disso. Então, referência tem, dá para fazer bastante coisa aí, dá para projetar muito, e vamos lá que o mercado não vai parar, né? Não vai parar. Ele mudou, mas parar ele não vai. Então, eu vejo oportunidade. Com certeza, e eu até reforço, é claro que se tem uma coisa que a gente pode ter certeza é que o mundo vai mudar depois de tudo isso, né? Mas não vai acabar, talvez leve um pouquinho de tempo a mais para a gente recuperar o que a gente tinha, quem sabe, em janeiro, no começo do ano, mas tenho certeza que quem sair junto desse sufoco aqui vai ficar muito, muito fortalecido. Então, pessoal, a gente tem o contato de todo mundo que participou, a gente vai mandar para vocês o link desse material que a gente vai disponibilizar, o link da gravação desse bate-papo, e também chamamos vocês para o próximo, quando a gente trouxer os operadores que já abriram, para trazer um pouquinho das experiências que eles estão tendo nesse momento. Certo? Legal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Herbert, pela parceria, pela conversa aí. Acho que foi bastante rico. E aquela história, né? Estamos aprendendo todo dia. Então, provavelmente, amanhã a gente vai ter novidades e conhecimentos novos que hoje a gente não tem para compartilhar. E a ideia é que a gente compartilhe isso diariamente com todo mundo. Nos procurem. Nesse material que a gente vai mandar para vocês, vocês vão encontrar os nossos contatos também. Vocês fiquem à vontade para nos procurar e compartilhar também as experiências que vocês estão tendo. Eu acho que é um momento de colaboração, né? Todo mundo tem que trazer para a comunidade, para
os parceiros, não vamos chamar de concorrentes, né? Vamos chamar de um mercado que, pô, todo mundo está trabalhando de forma colaborativa. Certo? Legal, é isso aí. Boa. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.